Todo ano, no mês de junho, uma cidadezinha no coração da Amazônia se prepara, se enfeita, vai às ruas, dança, celebra uma tradição de quase um século. Momento onde vida, folclore, trabalho, homens, mulheres, jovens, idosos e crianças, tudo e todos se juntam numa única expressão, a da cultura popular. É a festa do Boi de Máscaras, de São Caetano de Odivelas. A vida aqui era pescaria. Pescaria de tirar caranguejo. É a mesma pescaria, mas é diferente. E aí papai pescava para o Marajó. Aqui não tinha renda nenhuma. O lugar era pobre. Aí, quando você aproximava assim um mês, ia para o Marajó pescar. E aí você montava aí essa ponta do Maguari, rodava a parte de lá, tinha um garapé para ir para Corval. E lá eles se brigavam lá, os pescadores. Pela uma noite de Santo Antônio, né? Sabe como é o pescador? E aí não tinha outra coisa para fazer, fizeram uma fogueira na praia de Pacoval. E aí foi que brincaram lá, tipo um boi, né? O pai do papai, Fernando Cristian, disse, compadre, olha, quando chegar em São Caetano, colocou um boi na rua. Esses ditos pescadores que eu estou dizendo, que foi meu tio, o seu Tito, seu Murilo, Chagas. E naquela época não existia respeito, dia santo não pescava, era só mesmo quando não sabia. Aí quando você aproximou o mês de maio, que era para eles irem embora para cá, disseram, olha, tá, já nós vamos lá no garapé da fazenda, vamos ver se nós arrumamos a cabeça. Se espalharam no campo, quando não veio com aquela cabeça, que ideia até agora. Aí lá vem com a cabeça, pô, você é boa, marcar essa cabeça, essa mesmo. Aí tá, tudo certo. Aí vieram embora e vieram fazer o boi, mandar fazer o boi aqui. O papai mandou fazer esse tiro lá pelo programa Chiquinho Rocha. Primeira vez que ele fez ele. E agora, como é o nome do boi? Um cara disse, é Tiga. É Tina. Aí ele tudo concordou que era Tiga mesmo. Que o Tinga pertencia ao meu pai, meus tios, que era o pai do Jorge, ali que ele tem comércio lá, pai do Zé Lode, por isso que dizem que é Zé Lode, né? Que o pai dele era um dos representantes. O seu Laércio, conhece bem, né? O seu Laércio é neto do que foi o que ajudou a desfazer o Tinga, né? O seu Tito Ferreira da Armácio. Então tinha o Preá, você lembra do Preá, né? Os maianos. Então, essas pessoas que foram os primeiros representantes, o seu Murilo, acolá da Maria Reci, foram os primeiros representantes do Tinga, né? Não sei quem colocou uma fita na pescoço do Tinga, que já era o marítimo, mas não é, o marítimo, mas não era do pescador. Daí chegaram para mim e disseram, é do marítimo. Vamos fazer um boi do progresso. Aí eu fiz o faceiro.
nesse mesmo ano que fizeram o Tinga, fizeram o Faceiro. Tá entendendo? O Faceiro foi seu Dido que fez, que pertencia já ao pessoal do Progresso. E o Tinga sempre pertenceu ao pessoal do Marítimo, a quadra maritiana, que é o pescador, né? O marítimo, né? O Faceiro, segundo a história, né, ele surgiu em 1937, é assim, né? Só que, primeiro ano que saía, botaram na rua, igual o Tinga. O segundo também. No terceiro mudaram para comédia. Essa comédia desapareceu. Veio desaparecer em 48. Né? Aí, em 98, nós resgatamos o Faceiro. Vocês ressuscitaram o boi. Quer dizer, a gente ressuscitou o boi. Mestre Bendé é incentivador, né, do boi faceiro. Na verdade, foi ele que nos incentivou a colocar o boi faceiro. Nosso objetivo era colocar um outro boi, né, que ele mesmo tinha falado pra gente, que era o tronco velho. Era um dos bois mais famosos da época, né. Porque ele falou, não, o boi faceiro seria o melhor, né, porque foi o boi que marcou naquela época lá. Então a gente resolveu colocar o boi faceiro. Certo que o boi, o tronco velho, ele era vermelho, né? Então, ele dizia assim, vermelho, se referindo a marrom, né? Então a gente pegou, já tinha mandado fazer o boi todo marrom. A gente vê, o boi faceiro, ele era marrom e branco. Então a gente resolveu só trocar o nome mesmo do boi. Aí ficou boi faceiro. Oi, papai. Aí nós ficamos, como eu, com o pai Filhinho, que é Caetano o nome dele, né? O pai Filhinho, Cabuquinho, Finado Pereburro, tudo isso por conta, nós ficamos com o boi, né? Quando nós botava meio de julho, fugia o boi. Aí para casa de um desses que fazia parte do grupo. Os velhos morreram, faleceram, né? Aí ficou eu e o compadre José, como filho legítimo do pessoal, que pertencia ao Tinga mesmo, né? Aí ficou, do seu título, ficou representando o Laércio, o seu Laércio, né? Que era a neta, né? Já o seu primo Jorge, ele não se interessou nesse negócio aí. Ficou só eu, o Zé Lode e o seu Laércio. E o Preá aqui também era de outra família. Então quando chegou na minha mão, o seu Laércio colocou também. Quando chegou na minha mão, eu fui representante 4 anos. Aí depois eu repassei para eles. Já depois disso eles não me entregaram mais. E aí eu coloquei, né, o mascote. Então tá com 9 anos o mascote na minha mão, né? E eu zelando daquele jeito ali como está. Tem o guarda-roupa do boi dele, tá tudo ajeitado, quase. Minha família, ela faz parte do grupo folclórico de São Caetano. O meu avô, Murilo Alves das Chagas, ele foi um dos fundadores do Boi Tinga, que foi uma turma de foram para a Ilha do Marajó, eles pescaram lá, encontraram a cabeça do boi, né? Aí enterraram, voltaram, aí fizeram boi, já vinha naquela brincadeira toda. Aí ele fez parte dessa brincadeira. Na época o boi fugia para cada um deles, cada ano ficava com o boi, colocava o boi na rua. Então essa tradição realmente apagou. Aí surgiu a ideia da gente fazer o Preto Velho. Preto Velho é porque o Boi Tinga, na época ele era Boi Tinga Preto Velho, era chamado, né? Então a gente resgatou esse nome, Preto Velho. Aí eu fui lá com o seu do Reis, aí falei para ele que se ele poderia fazer um boi, contei a situação para ele. Foi mais ou menos assim que surgiu o Preto Velho.
eu venho sustentando essa questão de cultura, assim, de fazer bichos. Há muito tempo, há 50 e poucos anos, eu aqui, e hoje estou aqui, não é? Então, a gente trabalhava sempre nessa questão, fazia bichos de cordões naquele tempo, não era? Era muito bonito, não era? Não sei se vocês viram alguma vez. No tempo ainda que eu tinha meus 13, 14, 15, 16 anos, de 20 anos, as pessoas faziam os bois. Dançavam, era som, né? Chama só uma perna, né? Mas parecia uma bacia largo, não é? Isso, aquele outro, né? Eles veio se organizando os bois aqui mesmo, assim, feito. Foi do Brasilino, Dido, isso me lembrei agora, não é do Dido. E até agora, quer dizer, a gente veio e ficou contínuo e faz o boi naquele estilo. Aqui não tenho um boi que eu não tenho no meu trabalho. Não. É desde o começo. É cabeça, para armar o corpo dele. Na realidade, até agora, é só eu que faço ainda isso. Mas eu estou saindo dessa linha por causa da vista, né? E eu não sei porque eu já preparei isso aqui de tudo. Olha, agora é esses dias mesmo. Os materiais, olha. São assim umas varas próprias para isso. Elas são flexíveis. Essa madeira é Giniparana. O nome é Giniparana. Da região, né? Da região. A gente passa uns 2 dias. Uns 2 dias, né? Fazendo essa estrutura. A gente vai estruturando ele, vai começando a trabalhar. Olha, pra você ver como é que fica. Olha. Quem rasca mais a gente, eles, por exemplo, qualquer pessoa, faz o corpo tudo, assim, como está, né? Aí, por exemplo, essa cauda, né? Aqui é que é o negócio. Agora, depois disso tudo pronto, amarra para cá, para colar, isso, aquele outro, coloca a cabeça, né? A cabeça vai por último, né? A cabeça não vai por último, coloca a cabeça para poder então ver se fica bom, se não fica. Depois de pronta aquela armação, aí coloca, prega. A gente já tem até a medida de pregar para não ficar muito longo o pescoço ou de mais curto, não é? É tudo isso, não é? Outras pessoas que fazem algum invento de fazer isso é engraçado. Bora ver aqui, não está dando certo, ele sabe que é uma medida que tem. Sabe, olha, tem uma medida mais aqui, assim, que a gente tira a medida para não ficar nem comprido. Quando é outra qualidade de bicho que tem um pescoço longo, aí tá certo, é outra medida para ver. Tem o segredo e tudo. E quem não sabe é horrível. Quer dizer, todos os anos muda essa capa dele. Tem boi aí pronto, aí para certas pessoas que eles não Fica pronto do ano para outro. Eles nem capam quase, porque eles tratam dele, sabe? Agora a gente vai, a questão a gente vai cortar depois por aqui e para esse pedaço bem para cá, assim, olha. Aí é um trabalho danado. Quer dizer, isso aí não se sabe se vai dar certo, tá entendendo? Só que nós temos aqui, olha, aqui mais ou menos aqui, olha. Ver se dá certo ou não dá.
E a senhora sempre ajudou ele aqui, dona Santana, a fazer os bois, há muito tempo? Desde quando ele morava no interior. Desde quando ele começou fazer, vocês sempre então trabalharam juntos aí. Tinha vezes porque ele trabalhava muito em pintura, abrir letra, né? Às vezes ele ia para Belém, abrir letra para lá, e eu ficava, quando ele chegava, a mensagem já estava empolgada já. O boi, uma coisa dessa, dá um processo, dá um trabalho muito grande. É por isso que eles não querem aprender isso, que eles querem fazer às vezes o cabeçudozinho, né? O cabeçudo. Eu acho que é mais fácil, a máscara também é mais fácil. Mas isso aqui a gente não aprende porque não é todos que aprendem. Por sinal, estou até entregando o boi, estou entregando o outro aqui e assim por diante. Já foi pouco trabalho que eu fiz. Agora estou pensando se para um ano ainda vou ter esse espírito de trabalhar. O problema agora é a saúde. O problema de saúde. Mas da minha parte ele já está pronto, né? Só falta as pernas, né? Colocar as pernas daí. Para mim parece assim que, se for dizer assim que foi a última vez que eu fiz o Tinga, parece que para mim foi bom. Foi. Mas eu sempre gostei de fazer ele. Primeiro que ele representa a cultura, né? Dos bichos. Hoje a gente já faz o boi aqui mesmo. A gente que reforma, né, os meninos já trabalhando, porque a gente é dar continuidade nisso daí. Né? Porque a gente sabe que os artesãos estão ficando já, né, com dificuldade de fazer o cabeçudo, de fazer o boi. Então a gente já está trabalhando aqui porque é eles que vão dar continuidade nisso daí. Passou o carnaval, chegou a Semana Santa, aí o pessoal já começa, olha, tu vai fazer um pirrô pra mim. Olha, quanto é que tu faz um pirrô? Aí assim vai, roupa de quadrilha, eles vêm logo aqui, aí começa a chegar, olha, pode fazer roupa de quadrilha? Eu dispensei esse ano, acho que umas 3 coisas de quadrilha pra fazer, porque o pessoal vem tudo aqui comigo pra me fazer. E quando eu faço tudo, é vestido, é short, é nágua, é camisa, é calça, tudo. Meia, dou logo tudo pronto. Nem só pra cá também, como às vezes pro interior. Como uma vez eu já fiz pro São João da Ponta, pra Ponta Bom Jesus, pra Cachoeira, onde tem negócio de brincadeira, eles vêm aqui comigo e eu faço. As calças, né, dos pernas e os pirrô, às vezes camisa de vaqueiro, e assim vai. O que é preciso na brincadeira. Tem uns que vêm falar pra me fazer negócio de macacão, pra sair de buchuda, aquelas coisas todas. Tem uns que querem bandeira também, ainda tem a bandeira. Faz a bandeira também. Faço a bandeira que representa o boi, né? Tem umas que é toda assim, trabalhada, né? Com desenho do boi.
aqui eu vou dividir 4. Aqui tem 4 e aqui tem 4, tá? Aí aqui essas 4 vai ser para mim colecionar para um pirro. Se for de 5 cores no caso. E aqui vou deixar já pro outro. Aí de cada cor, aí eu vou colocar, que no caso 5 vezes 4 são 20. 20 tira para cada pirro, 4 tira com 5 cores. Esses daqui é para terminar aqueles lá, que é daqui da manga. Destacar as cores, no caso, escura, clara, a escura, clara, entendeu? Que é para ele ficar um colorido bacana. Isso é um dom de família, de mãe para filha, irmã e assim vai. Meu pai sempre gostou de brincar no boi, de colocar, entendeu? Assim, de fazer questão do boi, a gente encapava o boi, ajudava ele a comprar o material, a gente mesmo que encapava, ajudava ele a se organizar, entendeu? Sempre ajudou, a gente já veio nessa coisa desde assim, de pequeno por causa disso, porque ele gostava, e a minha mãe confeccionava os pirrô, as camisas dos vaqueiros, ele sempre gostou de brincar de vaqueiro também, entendeu? Aí sempre a gente já veio naquela coisa desde pequeno. Eu lembro muito ele, ele gostava muito dessas coisas. Chegava mês de junho, ele fazia aqueles balangandã, que é aqueles tamancos de pau, né? Fazia aqueles balangandã e fazia aquelas máscaras de todo jeito e trabalhava mesmo, fazia cavalinho e tudo era eu que ajudava ele. Tudo era eu, ajudava ele a encapar e ele fazia só aqueles negócio de paneiro, várias essas coisas, né? E já outros negócios de colocar o tecido, encapar e coisa, já era eu que ia ajudar ele a fazer. Já é de sangue isso. Já é de sangue. O pai foi o maior compositor de música de boi. Todas as músicas de boi era ele que fazia, ele compôs, ele mesmo fazia música, ele cantava, ele mesmo escrevia música. Eu brincava muito, participava da brincadeira, né? Eu era direto no boi, gostava. E me dediquei a fazer os pirrus. Aprendi, né? Saber como montar, como cortar, como quantidade de fazenda que fosse precisa para o pirru, né? Aí fui me dedicando. Eu estou fazendo uns 30 anos isso atrás. Eu comecei a brincar, costurar. Já teve época de eu fazer 30, 50 pirrus. Que dá muita satisfação, assim, de ver, entendeu? As pessoas tudo vestido, né? Os pirrô, assim, principalmente quando ele tá assim, tudo novo. Tem uma galera, assim, toda, fica muito bonito. Com a idade de 9 anos, quando a mamãe me ensinou, veio a minha mãe. Ela já faleceu, ela faleceu há muitos anos. E fiz 50, 53, 54, por aí assim, eu comecei a fazer. E eu já estava, ela me ensinou. Aí foi até que eu peguei a magia. E a prática, e o jeito da pessoa ter. Para trabalhar com pessoa calma, não é afobação nenhuma.
colocado numa posição que ele escolhe a posição da palha. É barro, mas é tabatinga. Então, uma tabatinga que cola. Tem vezes que eu faço para encomenda, tem vezes que eu não faço. Agora eu vou parar mesmo de fazer, porque a vista já não era para mexer, mas tem vezes que eu fico com a mão dura. É rápido, eu faço rápido. E eu faço, às vezes eu faço 10, só numa forma dessa aí, eu faço 10, 15. Pronto, já está. Já está daqui, vai para o sol. É muito complicado. A arte mais complicada que tem é essa. Que poucas pessoas aprendem. Aqui, se não tiver esse aqui, fica sem graça, porque muita gente usa o chapéu, mas não é adequado. Aí, mas esse padrão aqui, se não tiver esse aqui, tem o peru, mas tem que ter a toalha, no caso, na cabeça e o último capacete. O material aqui é a tala, ela de anajá. Aí tira, limpa ela, aí faz essas rodas aqui, que muita gente faz de cipó, outros fazem de alumínio, como eu falei ainda agora, mas eu uso só a tala. Aqui é a primeira, vem a segunda, que é esse papel aqui que a gente usa, no caso. Esse papel aqui é a segunda capa, esse papel aqui. Aí vai forrar ele todinho com esse papel 3, que a gente chama 3 de mão. O encapamento é esse aqui, ó. Aí passa a cola, que a gente chama goma, aí passa e vai pro sol, como eu falei ainda agora. Depois vem outra, aí depois vem esse aqui vem uma por uma. É uma por uma esse aqui. Até chegar ao final. Aí depois vem o acabamento de flor e fetilho, que tem gente também que não usa esse fetilho, usa outro material, mas a gente usa só o fetilho mesmo. Era o papel celofane de antes. Como na chuva esbandalhava muito, no pegada a pessoa saía na mão que molhava, a gente já usou esse aqui. Mas o primeiro mesmo foi o papel de celofane. Aqui já só vai faltar o elástico para as pessoas botar na cabeça e segurar aqui. Eu aprendi olhando. Curiosidade, eu desmontei um desse, eu não sabia fazer, eu desmontei um desse e fui imitar. Aí pronto, depois que eu consegui fazer um, aí hoje é eu que faço, o grupo Boitinga é o que faço mesmo. Na época que eu me entendi já existia o cabeção. Quem surgiu não tenho a mínima ideia. A paneira eu sabia tecer, o cabeção não, nunca tinha feito. Nessa época eu comecei a fazer. Eu faço muito, faço uma base de 50 por ano, assim. A gente gostava muito de brincar, então um dia eu decidi assim, conversando com o pessoal, meu irmão, mas vamos fazer uns cabeçudos aí, né? Fizemos, só que na época já existia o cabeção, só que não era assim, ele não era como é agora, pintadinho, né? Não, na época era só feito assim, tinha aquele papel balão, papel manilha que chamava, que era um rosa, né? Que vinha aquele rolo assim, grande. Aí, logo na época ele vinha em si maço mesmo, aquele papel maço mesmo, né? Aí era feito, a careta era feita disso. Na época que nós fizemos, quando nós reunimos e decidimos brincar de cabeçudo, nós fomos tirar o talo. Então na época era só talo de tucumã isso aqui, né? Que a gente usa, porque o guarumã é muito frágil. Ele não... Ó, esse aqui é tucumã, é bem durão. Se for frágil assim, bem fracozinho, ele não aguenta. Quando o papel vai engelhando, vai esticando, ele vai engelhando tudinho. Pois é, aí nós decidimos brincar, e aí nós fizemos cabeção. Aí nós decidimos pintar na época. Nós pintamos com tinta base d'água a primeira vez. E quando o ano que nós fizemos pintadinho de tinta esmalte. Aí o bicho ficou bonito, né? Todo mundo ficava admirado de ver, né?
Aí dessa época pra cá comecei a fazer assim, cabeça, o pessoal procuraram para me fazer, eu fui fazendo para vender. Você tem uma série de coisas, a gente não faz só num dia um bicho desse. Vai levar uns 4 dias, 5 dias só para fazer um. Por isso que quando eu faço, eu prefiro fazer uns quantos para pintar, assim, porque a gente empata um dia para fazer um, eu empato para fazer logo uns 5, logo 6, né? Aí dá pra... Também muita gente já tentou fazer assim paneiro e não faz, porque onde faz, tem uns que fazem e não fecham direito, né? Isso aqui a gente vai matando as talas assim, ó. Vai fazendo, aí vai matando para poder dar o talho nele. Olha, aqui a cola a gente mata. Matando as talas e ela vai fechando devagar. Para poder dar o talho. Se não fizer isso, vai ficar parece a largura da cabeça e a largura da boca dele, né? A gente usa o saco de cimento, que é o saco que a gente usa para encapar para ele ficar bem resistente, né? E a gente dá mais 6 capas, né? 6 capas para poder. Aí a última capa a gente dá assim um papel mais macio, vamos dizer assim, um papel papel de escrever, papel ao máximo mesmo que vê, né? A gente usa para dar a última capa, ele ficar bem macio, bem brilhoso mesmo. E a tinta que a gente usa é tinta esmalte. A tinta esmalte sintética que vai passando e seca rápido. Contagia a gente pra gente fazer bonito na brincadeira. É isso que é mais gostoso. A gente está embaixo do boi e a música leva a gente, leva eu e ele, fazer bonito, ficar bonita a brincadeira. O que faz na frente, eu faço atrás. O que ele faz atrás, eu faço na frente. Entendeu? É uma coisa só. A gente não combina assim, ó, o que tu faz eu faço. Não, a gente já vai com aquela coisa certa ali. O que ele faz na frente, você faz a saqueada de força também. Eu faço atrás. Se ele dá o equilíbrio de rodar o boi, eu rodo o boi. A gente guarda a cicatriz do boi, que é as queimaduras que a gente guarda do boi, mês de junho. A gente brinca porque a gente gosta mesmo da cultura de São Caetano. O seu Maximiano ele fez, mas o Silvano foi quem mais fez. Mas quem mais tirou música de boi foi ele. Ele tirou já um pouco tempo. Tirava, era música bonita mesmo. Todo mundo gostava dele tirar ali pro Tinga, Deus o livre.
Aqui era só ele mesmo que tinha. Depois então que foi Jacil Massimiano, que começou também a escrever a música, né? Mas o Silvano foi, diz a gente, aquele aqui foi ele mesmo primeiro. Foi bem uns 20 anos tirando música para boi. Foi. Nem só tirava a música, como ele tirava a letra. Ele levava nesse assobiando, tá? Ele assobiava para ver as notas, como era, como deixa. Ele tirava, aí ele tocava uma nota, ele ia e escrevia. Daqui a pouco outra, até ele compor aquela música, entende? Era assim que ele trabalhava, tá? Depois ele tocava trompete, nesse tempo era só trompete que ele tocava. Ele tocava o trompete, aí ele ia pegar e ia ver se estava certo, e quando não estava, ele endireitava. Cantava primeiro, depois ele pegava o instrumento para ver as notas e ele ia escrevendo, sabe? E depois ele, aquele tudo, instrumentava tudinho. Tanto faz para saxo, para trombone, para pistão, ele instrumentava tudinho. Eles levavam para lá já pronta de tudo, só mesmo eles só aprendiam a música e lá eles iam cantar, já iam com a música pronta. De boi bombaço. Isso aqui tudo é música de boi. Esse aqui é tirado dele mesmo, é música dele mesmo, essas aqui, todinho. E fora que ele não deixou. Ficava no lado dele, olhando lá. Só não aprendi, né? Não aprendi nada. Nenhum dos filhos dele aprendeu a música. Nenhum, só os netos. Ele foi nascido e criado no interior mesmo, no meio do mato, né, se diz. Mas ele teve assim uma visão da música assim, muito, muito grande, desde de garoto. A partir dos 8 anos dele, ele já foi começando a ver a música como um leque na vida dele. Assim, né? Eu sou Massimiano Monteiro da Silva, moro aqui em São Caetano, 54 anos. E no ano que eu cheguei aqui, em 1955, eu comecei a tocar na banda, comecei a tocar na banda e próximo veio o Tinga. Eu toquei também e desde esse ano ficou até esse ano passado eu toquei ainda na brincadeira de música. A música para ele era tudo. Eu acho, porque todo o trabalho que ele estava fazendo era assoviando, era fazendo alguma, tipo assim, captando letras para fazer aquela música, né? Ele achava tempo para tudo. Ele, de manhã, ele fazia o serviço dele de carpintaria e geralmente ele trabalhava assim, onde ficavam os barcos, né? Montando os barcos. Aí, de manhã, ele tomava o café dele, fazia a compra de que devia fazer e ia embora para o serviço dele. Aí, na volta, era que ele, quando ele almoçava, depois que ele almoçava, deitava um pouquinho, levantava, aí ele ia pegar a música, entendeu? Aí tirava um tempinho ali, aí lá umas 3 horas, 4 horas, ele voltava para o serviço dele. Quer dizer que ele sabia dividir o tempo dele. E não deixava nenhum nem outro se acumular. Ele ia fazendo. E tanto é que ele fazia a música do Tinga, ele fazia a música do mascote, do boi que saiu ontem. E de mais algumas brincadeiras também, folclóricas, como a gente vai ver lá, tem no meio desse material tem até umas músicas de uma brincadeira que eu vi lá, São João da Ponta, no Macaco, parece que é a Cuti, enfim, tem várias coisas assim que ele ia fazendo, o pessoal vinha aqui, ó, quero música para
para tal bicho assim. As pessoas cantavam, né? Chamaram de tirar a música. Era chamado de tirar a música no popular. Então as pessoas faziam o seguinte, contavam uma história do boi, né? Ah, o boi foi nascido em tal ilha, foi confeccionado por tal pessoa. Então aí os compositores uniam essa história do boi à música e se tinha a música. Aí que a pessoa fazia, o músico ia lá, punha na partitura e todo mundo tocava, né? Marcha de boi e samba de boi. E foi também a época que, como eu falei hoje de manhã, né, a milícia também estava decaindo, aliás, em decadência mesmo. Aí foi quando ele saiu procurando jovens, adolescentes mesmo, para ver se queria aprender músicas. E ele foi buscando, ele foi encontrando aqui e ali. Ele ensinava de graça, só para ver um futuro mais tarde, né, desses jovens. Então ele com 78 anos, tocando na banda, era um privilégio muito grande de tê-lo ainda no nosso meio, né? Quando ele ia com a banda marchando, a gente tinha que obedecer os passos dele, porque já eram lentos, já eram cansados, porque eram 53 anos de banda, de música. Então mostrava o cansaço. Tocar no lado dele era um aprendizado muito grande, muito rico mesmo, e que ficou até hoje, e que vai continuar. Apesar das escolas de música hoje ter um trabalho muito mais moderno do que eu tive há 20 anos atrás. O boi sem orquestra não pode sair. É a orquestra que faz toda a animação do boi. Na verdade, música de samba. E os mestres como Maximiano, São Silvano, eles foram fundamentais para essa geração que hoje está aí, são meninos que são jovens, mas que procuram seguir o exemplo deles. É um trabalho de valorização e de preservação da nossa cultura, né? Então as bandas de música, elas estão também inseridas nisso, são duas bandas. Essa é a Rodrigues dos Santos, também tem a Milícia de Valência, que faz o mesmo trabalho que a Rodrigues faz. Aqui em São Caetano, a cultura musical, a raiz musical é muito forte, né? Muito forte. E nessa região do Salgado, mas estou falando aqui em São Caetano, né? São duas bandas de música centenárias e que tem essa preocupação, né? de dar continuidade a essas nossas raízes. É interessante que quando vem se aproximando o mês de junho, né? A época de bois saírem, os meninos começam até se preparar mais, né? Começam a estudar ainda mais, porque chama a preocupação deles em mostrar o serviço, para que chegue uma época dessa, eu comece a indicar. Os donos das brincadeiras dos bois de máscara, da manifestação, acabam procurando os músicos. Para falar a verdade, eles acabam me procurando, né, para me indicar quem realmente é capaz de dar conta de tocar nos bois. Então não são todos, aí a gente acaba indicando esse aqui já dá conta de tocar. Um trabalho realmente é um trabalho que exige muita resistência do músico. Na verdade, a carência de músicos que tocam em boi é um pouco grande, apesar da cidade ser rica nesse sentido de músicos, mas o boi exige resistência do músico, né? E o fato de você ter que gostar, porque você começa a tocar 5 horas da tarde, para acabar 11 ou 11h30, o desgaste físico é enorme, né? A mão de uma pessoa que toca um instrumento desse tipo curimbó fica inchada, né? Você fica com a coluna doída, porque você fica todo tempo em pé,
Outra coisa, você tem que soprar forte, com apenas 4 instrumentos, né? Diferente de estar gravando agora, a gente está gravando aqui com um som legal, de uma forma mais piano, mais na rua, não tem isso. O som tem que aparecer. Então quando as pessoas acabam acompanhando o boi, a massa corpórea ela tira a massa sonora. Acaba tirando. Então você precisa soprar cada vez mais forte para que possa aparecer o som da orquestra. Então, na verdade, isso faz com que você se desgaste mais. Esse Caetano, alguns brincam que se não tocar no boi não é considerado um músico, né?